Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, como andas? Fala, Marquinhos. Vou bem, e você? Tudo bem? Tudo tranquilo, na boa. Uma semana corrida pra mim. Mudei de casa, uma loucura. Mas tamo aí. Isso fez também com que a gente mudasse o horário da gravação, que já quebrou a tradição de fazer na quinta de manhã, tá fazendo na quinta de noite pela segunda semana consecutiva, mas teve um ponto positivo aí, né? Acrescentou uma notícia importante no nosso podcast dessa semana e a gente vai estar comentando mais já daqui a alguns minutinhos. Vamos então passar para o nosso primeiro bloco, onde a gente vai falar da crise do corona aqui em Israel. Bom, acho que a gente podia deixar de falar um pouco de números, né, cara? Daquela questão que sobe, os números subindo, aquelas coisas preocupantes. Vamos falar um pouco de coisa boa de repente. E essa semana, hoje, né, no dia de hoje, foi anunciado que o Mahon Biolog, o Instituto Biológico do Exército, em Ness Ziona, na cidade de Ness Ziona, tinha conseguido uma vacina e ela vai passar agora para o primeiro estágio de teste. Ela como tem no Brasil, né, algumas vacinas já em estágios mais avançados, né, no terceiro estágio, e aqui vai começar a ser testado, mas essa foi uma notícia bem importante que foi feita por esse instituto e me chamou a atenção. Primeiro foi feito junto com o Gantz, né, o Gantz, o ministro da Defesa, foi lá e fez a divulgação, né, deu a notícia junto com o diretor do instituto. E foi uma cena que se repetiu depois de alguns meses, quando, há um tempo atrás, o Bennett, né, ele fez o mesmo tipo, poucos dias antes de deixar o cargo, ele fez a mesma coisa aconteceu. O Instituto tinha, no caso, conseguido chegar a um remédio para o corona, só que eu nunca mais ouvi falar desse remédio. Enfim, foi feito o anúncio, a gente não viu mais nada sobre o assunto, e agora anunciam aí que podem ter chegado a uma vacina para o corona, né? Pelo menos vai começar os estágios de teste em humanos. É um avanço, né, João? Coloca aí Israel entre um dos poucos países no mundo que chegaram já nesse estágio. Esse é o nível 2, né, da vacina, que é quando a gente começa a testar a vacina em humanos. Existem pelo menos 6 vacinas no mundo, pelo menos a que existia há 2 semanas atrás, que já ultrapassaram esse estágio de fazer teste com pequenas quantidades de seres humanos, né, de pessoas, e já vão começar a ser testadas em grandes contingentes, né? Se eu não me engano, o número que eu escutei em um podcast sobre ciência é que 87% das vacinas elas caem quando elas chegam no nível 3, que é o nível que elas são testadas em grandes quantidades de pessoas. Quando a gente começa a testar, primeiro, se ela é eficiente, segundo, se ela tem efeitos colaterais, e é um estágio que também demora alguns meses, porque para que a gente saiba se a vacina ela é eficiente, a gente tem que esperar algum tempo para ver se os anticorpos permanecem no corpo da pessoa que foi vacinada, para ver se os efeitos colaterais podem aparecer, porque 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, em geral não é tempo suficiente, né? Enfim, tudo isso, e você também testa com pessoas que já não são tão saudáveis quanto as pessoas que passam pelo primeiro teste, né? O primeiro teste em geral é feito com pessoas muito saudáveis, para que os riscos sejam amenizados pelo estado de saúde prévio das pessoas, enfim. Israel tem convênio com algumas das vacinas que estão sendo testadas, que já estão nesse nível mais avançado, mas sem dúvida é interessante saber que uma vacina israelense, ela porventura pode chegar, enfim, a ser uma vacina eficiente contra o coronavírus, por algumas razões. Primeiro, porque esse convênio que Israel assinou com as outras vacinas não garante a quantidade de vacinas que chegaria no país caso tal vacina fosse aprovada em todos os estágios do teste. Esse é o primeiro fato. Enquanto, por outro lado, uma vacina israelense, principalmente fabricada por um laboratório do Exército, certamente teria Israel como prioridade máxima. Então, a gente aqui seria os primeiros a ser vacinados, a velocidade seria maior. Segundo, mas também é importante, que quanto mais vacinas avançarem, melhor, porque o mundo inteiro vai precisar dessa vacina. Então, enfim, se mais vacinas se mostrarem eficientes no combate ao coronavírus,
mais rapidamente a população mundial vai ser vacinada, né? Então tem esse segundo fator. E o terceiro, uma perspectiva de ganho de ciência, tecnológico, financeiro, inclusive, pela venda de vacinas, e até político, tanto para Israel como para os representantes políticos, né? Como foi o Bennett em determinado momento, e agora o Benny Gantz, eles também são importantes, né? Esse no caso para essas pessoas especificamente, mas os ganhos econômicos são para o Estado de uma maneira geral, o incentivo tecnológico também é uma coisa que fica presente para Israel, que o crédito é para o país, enfim, e é uma contribuição que o país pode dar para o mundo também, e mostra que todo investimento que se faz na ciência, ele tem resultados satisfatórios. Enfim, é uma boa notícia, certamente, mas é muito cedo para a gente ficar empolgado com ela. Em relação ao corona, outra coisa interessante que aconteceu essa semana em Israel, interessante, enfim, a gente também tem que levar em consideração a questão política, né? É que, enfim, a gente, como comentou, tem 2 semanas que a gente tem um proyecto, né, um executor de políticas públicas relacionadas à crise do coronavírus em Israel, que se chama Roni Gamzo, é um doutor em medicina, professor da Universidade de Tel Aviv, ex-diretor do Hospital Ichilov, e ele, enfim, ele tem uma postura moderada em relação ao combate à corona, moderada em relação ao radicalismo de um fechamento total do país, né? Ele é contra o fechamento total do país, e ele, enfim, apresentou essa semana as primeiras etapas do seu projeto, né? Ele estudou mais o país, entendeu que a situação é um pouco mais complexa do que ele esperava, que a população ultra-ortodoxa, por exemplo, é uma população um pouco distinta, por exemplo, da população secular de Israel, e ela precisa ser orientada de uma maneira distinta, ela precisa politicamente ser tratada de uma maneira distinta com seus líderes, e as recomendações ou as restrições de movimentação lá funcionam diferente do resto do país. Tudo isso foi um estudo, foram 2 semanas de estudo para ele, até que ele pôde apresentar seu projeto, que foca basicamente em, na verdade, restrições a cidades que em Israel se consideram em estágio vermelho e laranja, né? Vermelho é de perigo, na verdade, que ultrapassou o limite, já ultrapassou muito, na verdade, o limite de situação de emergência em relação à quantidade de contaminados, e a laranja que ainda não está na situação de emergência, mas uma situação que também já é bastante complicada. Então, a princípio, os esforços do governo no combate à corona vai ser em cidades e povoados de cor laranja e vermelho, deixando os verdes livres, mais ou menos, né, com restrições mais leves. Essa é a política dele, diz que o fechamento do país, o lockdown, né, como se diz em inglês, é a última das possibilidades. Enfim, então ele se trabalha com essa possibilidade. Inclusive, ele pediu para a comissão de corona da Knesset votar pelo cancelamento das restrições da abertura de negócios durante os fins de semana no país, e a comissão votou conforme o pedido do Roni Gamzo, e cancelou essas restrições. Só que na mesma semana que o Roni Gamzo está anunciando essas restrições, né, essa queda dessas restrições, uma política mais flexível em relação ao combate à corona, o Netanyahu deu uma entrevista, e depois ele reiterou isso, dizendo que a gente está muito próximo de um fechamento total, de um lockdown, que a gente, enfim, que ele ainda não vai fazer isso, que ele sabe que é complicado para a economia e tudo mais, mas que a gente está muito próximo. Ele não se referiu ao que disse o Roni Gamzo, ele simplesmente preparou a população, ou já anunciou que em breve a gente vai ter um lockdown, como a gente teve em março, abril, acho que até o início de maio. Enfim, na verdade não foi o tempo todo um fechamento restrito, o país foi fechando gradualmente, foi abrindo um pouco menos gradualmente do que foi fechando, né? Mas enfim, e ele desautorizou enfim, o seu executor de políticas de corona, em relação ao combate ao corona, publicamente. Uma das razões pelas quais o candidato anterior, que era o preferido, o segundo preferido, né, um dos candidatos anteriores, declinou da ideia, o Barbas. Inclusive hoje, na quinta-feira, dia 6, teve no Canal 12, no programa no telejornal do Canal 12, uma das razões pelas quais o Barbas recusou foi porque ele alegou que ele não ia ter a autonomia necessária para trabalhar com a crise da corona da maneira como ele acha adequada. E a gente vê que realmente o Netanyahu dá mostras de que essa autonomia não existe da maneira como o Barbas realmente queria, quando ele desautoriza o Gamzo
e insinua ou avisa a população de que a gente está mais próximo de um fechamento quando o seu executor acabou de negar essa informação e apresentar o seu projeto e coloca o fechamento como última das possibilidades. Alguns analistas políticos dão como certeza a ideia de que o Netanyahu está querendo fechar o país, coisa que ele não fez nos últimos 3 meses, mesmo com o número de contagiados está aumentando bem acima do planejado pelo governo, eles estão sugerindo que o primeiro-ministro quer fechar o país para poder acabar com as manifestações contra a sua pessoa, né, contra a sua gestão, contra o seu governo, mas principalmente contra ele, né, contra enfim, o fato dele ser o primeiro-ministro nesse momento e a maneira como ele está governando o país. A gente, enfim, existem muitos elementos para a gente acreditar que isso é um fator relevante, caso essa decisão seja tomada, porque realmente o país podia ter sido fechado antes, e quando as manifestações começam a ganhar mais corpo, quando ele coloca um gestor para poder cuidar da questão da corona, que é contrário a essa ideia, e que isso era de alguma maneira, na verdade, coincidia com a posição do governo até então, né? Justamente quando ele tem isso, ele resolve fechar, a gente começa realmente a suspeitar de que existe uma questão política por trás dessa decisão, não só de gestão pública, né? Enfim, obviamente que tudo é político, mas uma política talvez eleitoral / pessoal, né? Com favorecimento pessoal para o Netanyahu. A gente não pode afirmar nada disso, mas a gente fica com essa suspeita com algumas evidências bastante claras. Enfim, essas são as novidades da semana em relação ao corona. O número de contagiados de quarta para quinta foi de 1.700 pessoas. O número parece ter se estabilizado, não sei quantos testes estão sendo feitos, mas ainda assim é um nível de contágio muito alto, que em pouco tempo pode provocar o colapso do sistema de saúde. A gente espera que isso não aconteça, mas os números precisam baixar para que isso não aconteça. Quando você estava comentando sobre o fechamento, né, a possibilidade de fechamento, né, que o Bibi colocou, me veio à cabeça, me veio a ideia de ser por conta da situação política dele, né? E eu falei, não, será que ele vai achar que é muita teoria da conspiração? E aí eu vi que eu não sou o único, né? Tem mais gente aí que também pensou nisso. Sei lá, é uma possibilidade. Mas enfim. E interessante essa questão, né, da vacina do Exército aí, né, do Instituto Biológico. Vamos ver, espero que realmente sigam os passos como devem ser feitos e que a vacina esteja em breve disponível para imunizar a galera. Vamos então, cara, para o nosso próximo bloco? Vamos lá. Vamos lá. Então agora a gente vai para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar do resto da conjuntura política aqui em Israel. Como a gente já vem comentando nas últimas semanas, várias manifestações quase que diárias em frente à casa do Bibi, em outras localidades também, né, do país. O Bibi, para quem não sabe, mora em Jerusalém, é a capital, mas também tem manifestações em Tel Aviv, em Haifa, em outras, enfim, em várias cidades. Uma característica bem interessante de manifestações de uma forma geral aqui em Israel é que as pessoas manifestam em pontes e viadutos, né, para onde nas estradas, né, onde que as pessoas estão passando e fecham também pontes, viadutos, enfim. Então, manifestações espalhadas, as pessoas indo principalmente para Jerusalém no sábado à noite. Na última manifestação falaram que tinham cerca de 15 mil pessoas. Para quem conhece ali o centro de Jerusalém, para quem não conhece, no caso, né, o centro de Jerusalém é muito pequeno, né, toda aquela região ali onde é a casa do primeiro-ministro, a residência oficial, no centro da cidade, é muito pequeno, e 15 mil pessoas é bastante gente, e todo mundo lá manifestando, sem aquele clima de violência, né, que a polícia, da violência policial que estava saindo, pelo que eu ouvi, e ouvi um podcast do Haaretz também falando nisso, né, o clima, a violência, ela começa geralmente no final, né, quando a polícia quer tirar os manifestantes. As manifestações têm que acabar à meia-noite, e à meia-noite a polícia começa a querer tirar os manifestantes, é nessa hora que rola a confusão. Enfim, manifestações ainda bem ecléticas, né, que ninguém sabe direito o que são. No último sábado tinha inclusive um grupo fazendo yoga no meio da manifestação. Enfim, pessoas que são
de movimentos sociais, pessoas que simples cidadãos que não aguentam mais, né? Mas não tem uma direção política, não tem pessoas que representem toda essa massa que está insatisfeita. Isso é uma característica bem interessante dessas manifestações. E o Bibi, né, de qualquer jeito, tenta deslegitimizar, né, esse tipo de movimento. Desde o início ele falou que as pessoas que iam lá eram anarquistas, né? A gente comentou disso aqui no episódio, né? Você até falou que porque o anarquismo é legítimo, né? Enfim, há uma política, né, de criminalização dos manifestantes, e é um pouco disso aí que a gente viu por parte do Benjamin Netanyahu essa semana, né, em relação aos manifestantes. Ainda, como forma de combater essa crise, ele tentou trazer para dentro do governo o Kahlon, né, que era o ministro das Finanças nos governos anteriores do Netanyahu. Ele era de um partido, ele saiu do Likud, fundou um partido, o Kulano, depois ele voltou para o Likud nas últimas eleições, só que ele largou, né, a política, ele informou que não queria continuar, ele saiu, e agora o Bibi pensou em trazê-lo de volta também para ter aí um cargo né, no Ministério das Finanças que ficaria possivelmente acima do ministro das Finanças. E isso gera um mal-estar bem grande dentro do governo, né? E por fim, outra questão que também, né, mostrou para todo mundo um pouco do clima político que a gente está vendo, foi um quebra-pau no Knesset, principalmente entre o Bibi Netanyahu e o Yair Lapid, né? Coisa de alto nível, uma discussão, tem muita discussão no parlamento aqui, né? Mas essa aí fugiu do controle, né, cara? Semana corrida, né? Semana agitada, pelo menos, não? Semana agitada na Knesset, no país. Na verdade, todas as semanas têm sido agitadas, com novidades dentro da conjuntura que a gente já conhece. Enfim, sobre as manifestações, chovendo molhado, fala mais, você já falou, na semana passada já falou. Acho que já não tem mais tanto que comentar de novidade, só o fato que elas seguem, né? Agora, coisa interessante que aconteceu nessa semana que a gente tem que falar. A gente está há 18 dias, hoje lembrando, hoje é o dia 6 de agosto, enfim, na semana passada eu não sabia exatamente quando era a data limite. A data limite para o orçamento ser apresentado é no dia 24 de agosto. Então a gente está a 18 dias do orçamento ser apresentado para ser votado na Knesset. Caso ele não seja aprovado em 18 dias, a gente vai ter novas eleições em novembro. Enfim, então esse contexto é um contexto muito relevante para a gente entender o que está acontecendo aqui agora. Nesse contexto, o Netanyahu prometeu para os partidos ultra-ortodoxos, leia-se Shas e Judaísmo da Torá, esses dois partidos, uma ajuda na verdade, um financiamento para as academias rabínicas, em hebraico yeshivot, de 400 milhões de shekel. Okay? Em reais, esse valor está mais ou menos na faixa dos 600 milhões de reais, como um adiantamento, okay? Em relação ao que vai vir depois das eleições. Ou seja, ele está jogando já para continuar contando com o apoio restrito dos partidos ultra-ortodoxos, informações que a gente escutou no canal 12, mesmo canal que deu para a gente as informações sobre o Netanyahu ter convidado o Moshe Kahlon para ser uma figura também alheia ao Ministério das Finanças, mas com poder de tomar decisões acima do ministro das Finanças, que hoje é o Israel Katz, do partido Likud, do próprio partido Netanyahu, como disse o Marquinhos, criando um clima de desconforto, eu diria que desautorizando o Israel Katz, já percebendo a impopularidade dele nesse seu novo cargo, né? Já afastando o sujeito totalmente, enfim, para a sorte do Israel Katz e para o bem-estar do partido, o Kahlon aparentemente não aceitou, porque esse convite não foi feito de maneira pública, então a gente não sabe ainda se teve recusa ou não, mas como já demorou uns dias entre a informação desse convite e o dia de hoje, sem nenhuma resposta, a gente imagina que o Kahlon tenha recusado essa proposta. Kahlon, que vai lembrar, foi o ministro das Finanças nos últimos 5 anos. Mas, enfim, o Netanyahu está claramente se preparando para eleições. Ele subiu o tom contra os manifestantes, inclusive fazendo insinuações de que essas manifestações estão sendo bancadas com interesses espúrios, né? Sem apresentar nenhuma prova, obviamente. Ele, enfim, está tentando resolver o problema da economia, uma vez que a gente vai comentar essas pesquisas depois, Marquinhos vai comentar, mas que a pesquisa apresentada hoje no canal 13, já dando um spoiler, deu que 73% da população israelense está insatisfeita com a gestão da política econômica do governo atualmente,
em relação à crise provocada também pelo coronavírus, né? Enfim, então essa oferta de 400 milhões como adiantamento para os partidos ortodoxos, que depois viria mais em troca de um apoio às eleições, né? É uma jogada eleitoral, claramente. E também, obviamente, que ela não foi pública, né? As fontes ligadas principalmente aos partidos ortodoxos comentaram isso com jornalistas. Os ultra-ortodoxos responderam no dia de hoje, aí vem uma informação que chegou agora de noite, então valeu a pena já por isso também ter gravado essa hora, que eles mandaram uma carta pública ao Gantz Netanyahu, verdade, é uma informação que chegou a todos os canais, pedindo para que não tenha eleições, né? Faça um esforço para que não tenha eleições. Basicamente se acerta em relação à questão do orçamento, a gente não quer eleições. Os ultra-ortodoxos estão muito preocupados com o orçamento, porque se o orçamento não for definido, os acréscimos que eles teriam que receber para o financiamento de academias rabínicas, eles não vão acontecer. E esses 400 milhões é um aceno do Netanyahu dizendo: não tem problema, se não tiver orçamento, eu ajudo vocês de qualquer outra maneira. Mas os ortodoxos não estão muito confiantes nisso, não. Eles não estão muito afim de apoiar um governo que está fracassando no combate nessa política econômica, e eles preferem que não tenha eleições, né? Como a maioria da população israelense também prefere que não tenha eleições. Então a gente tem em relação a essa questão do orçamento. O orçamento que ele hoje por hoje, ele precisa solucionar alguns problemas, que ele está deficitário, isso tipo, sem nem contar com a questão da quantidade de dinheiro destinado a auxílio por causa da crise da corona, né? Só na educação, por exemplo, está faltando 1 bilhão e 500 milhões de shekel, né? Ou 2 bilhões e 250 milhões de reais para um país de menos de 9 milhões de habitantes. É bastante dinheiro que está faltando para o orçamento da educação. É mais ou menos 5% do orçamento da... Perdão, é mais ou menos 5% não, desculpa. É mais ou menos 2% do orçamento da educação do país. Pode ser que escolas e creches deixem de funcionar se esse dinheiro não chegar, né? E, enfim, está se falando, né, de um problema nesse orçamento que vai ter que ser contornado de alguma maneira, porque o orçamento, a princípio, ele apresenta um déficit de 15 bilhões, né? A gente tem uma situação de 15 bilhões de shekel de déficit que o orçamento tem que solucionar. E, enfim, a gente não tem orçamento, faltam 18 dias para que ele seja apresentado, né? E, volto a dizer aqui, a gente falou na semana passada, o Netanyahu, contrariamente ao acordo prévio que ele fez com o Azul e Branco, o acordo de coalizão, ele quer um orçamento anual, enquanto o Azul e Branco quer um orçamento bienal. E agora, um orçamento anual do Netanyahu é para 2020, ou seja, em setembro ia começar a valer o orçamento para 2020, porque em dezembro já teria que ser aprovado o orçamento para 2021. Né? Então seria um orçamento de 3 meses, basicamente. Enquanto o Azul e Branco quer o orçamento para 2020/21, né? Conforme foi estabelecido. E essa pode ser a questão que vai embarrear o governo para fazer cair o governo agora. Enfim, tudo isso misturado ao resto da confusão, a briga que teve na Knesset entre o Lapid e o Netanyahu, com o Bennett gritando com o governo também, dizendo que eles são malucos. Eu profanei Shabbat quando fui ministro da Defesa e quando fui ministro da Educação para lidar com problemas que são de ordem de emergência no país, e vocês estão 80 dias no governo e não apresentaram nada. O Netanyahu diz que o Lapid quer tentar derrubar ele do cargo por outra maneira que não seja o voto, e aí diz que o Lapid não tem educação para ser primeiro-ministro, né? Porque o Lapid, não sei se vocês sabem, mas ele não tem a Bagrut, que é o comprovante de ensino médio completo aqui em Israel. Enfim, enquanto o Netanyahu é pós-graduado no exterior e tudo mais. O Lapid diz que o Netanyahu realmente está ficou muito pressionado pelas críticas sofridas, né, que ele está acusando o golpe. Enfim, foi uma discussão de nível um pouco mais baixo do que a gente costuma ver, que mostra os ânimos aflorados realmente do país nesse momento. Enfim, isso aí, acho que é importante, Marcos, a gente comentar as pesquisas também, para que o ouvinte entenda em que situação o país está, né? Sim, claro. Queria justamente pegar esse gancho aí. Como você falou, né? Um outro motivo da gente estar ter gravado agora de noite foi que a gente acabou de ver que saiu um resultado, não, uma pesquisa eleitoral feita agora, e a gente vai passar o resultado para vocês. Essa é a pesquisa do Canal 13. Né? O Canal 13, quem faz a pesquisa, o instituto que faz a pesquisa para o Canal 13, ele é dirigido por um professor chamado Camille Fuchs.
e ele nas últimas eleições ele foi certeiro, né? Ele teve uma das eleições, se eu não me engano, foi a segunda. Ele deu uma escorregada, ele colocou o número, depois ele mudou em função do número por conta do número dos partidos da lista unificada, e aí ele errou o resultado, enfim. Mas ele sempre foi muito certeiro, né? Ele é igual o Chaim Levinson, né, cara? Que a gente comentou que acertou o resultado de todas as eleições. O Camilo Fux é nesse nível. E aí, essa pesquisa foi do instituto que ele dirige, que saiu agora, que é a seguinte: o Likud receberia 29 mandatos, na última eleição eles tiveram 36, tá em queda livre. A gente já tinha comentado também que, numa outra pesquisa, que o Likud já estava caindo, e agora cai mais ainda. O Kahol Lavan, né, do azul e branco, do Benny Gantz, também cai absurdamente. Eles hoje são quantos mandatos? Eu não me lembro, cara. 15, é isso? Eles hoje são 16 ou 17, eu acho que são 17. Agora nessas eleições eles caem para 8. O Yesh Atid o Yesh Atid sobe para 19 mandatos. A Yemina, né, o partido do Bennett, né, que você acabou de falar dele, ele sobe para 19 mandatos. Nas últimas eleições eles tiveram 6. Agora sobem para 19, de acordo com essas últimas pesquisas, aí, um crescimento absurdo. Depois tem também a lista unificada com 15 mandatos, né? O Shas, partido ultra-religioso Haredi, com 8, e a mesma coisa também. E o outro partido Haredi recebe 7, né? O partido Judaísmo da Torá. Judaísmo da Torá, isso. E quem recebe 8 também é o partido do Lieberman, né? O Israel Nossa Casa, o Israel Beiteno. Nessas últimas eleições ele recebeu 7. E o Meretz, né, de acordo com esse resultado, com essa pesquisa aí, ele recebe 7 mandatos, é isso? Isso, 7 mandatos o Meretz recebe. O Avodá, né, o partido Avodá, o trabalhista, Partido do Amir, Trabalhista. o partido trabalhista, não passa, né, a cláusula de A cláusula de barreira, barreira. e também não passa o outro partido da Orly Levi Abikassis, né, como chama? Ele era o Gesher, né, o Gesher. partido Ponte. Ele também não passa. Lembrando aí que nas últimas eleições o Avodá, o Gesher e o Meretz concorreram juntos. E agora, nesse caso, se concorrerem separadamente, só o Meretz passa a cláusula de barreiras, e outro partido também Com que não mais passa. cadeiras, com o mesmo número de cadeiras que os três juntos tiveram da última vez. Isso, exatamente. É verdade. E um outro partido que também não passa a cláusula de barreiras é o partido Derech Eretz, do Yoaz Handel e do Tzvi Hauser, que eles eram também do bloco aí do Kahol Lavan, né, antes das eleições, concorreram juntos, e quando o Gantz sai, né, para fazer o partido com o Likud, eles também saem e formam um partido ali que eles estão juntos com o Kahol Lavan, na conta do Kahol Lavan, mas eles não são do Kahol Lavan, do partido do Gantz. Bom, é isso, né? A gente tem aí no total, né? Que é o partido, a Casa Judaica, que é o partido tradicional da direita ortodoxa, né, dos nacionalistas ortodoxos israelenses, que concorreu junto do Yamina da última vez, mas eles separaram porque eles decidiram entrar no governo com o Rafi Peretz, que é hoje o ministro de questões relacionadas a Jerusalém do governo, e hoje eles estão tendo um percentual muito baixo, até pelo sucesso do Bennett na oposição, né, pelo bom trabalho que ele tem feito como opositor. Quando eu digo bom trabalho, não estou dizendo se eu concordo com ele ou não, eu digo que ele tem feito uma oposição séria e o número de cadeiras que ele estaria conquistando hoje, de acordo com as pesquisas, mostra que parte do eleitorado está muito satisfeito com o seu desempenho. Só para terminar, eu queria só colocar o número aí, né? A gente comentou antes do início do podcast, né, que estava sendo os blocos, né, aqui em Israel, nas últimas eleições, foram divididos entre o bloco da direita, né, que é o bloco do Netanyahu, e o bloco da centro-esquerda. Mas a gente não gosta muito dessa definição. Acho que eu não sei nem mais como dizer, mas enfim, o bloco do Netanyahu, né, do chamado bloco da direita, incluindo aí o Yemina, né, do partido do Bennett, que hoje está na oposição, eles conseguiriam fazer um governo com 63 mandatos, ou seja, a vantagem não, o Lieberman, né, que foi um fiel da balança em todas as eleições, ele perdeu completamente esse valor, e o bloco da direita, no caso, caso, né, o Bennett topasse fazer um governo com o Likud, teria condição de ser formado. Enfim, é só um dado aí sobre essa pesquisa que
é importante a gente levar em consideração também. Beleza, então vamos passar para a nossa próxima notícia desse bloco, que foi sobre a a Itgabrut. A gente já falou dessa, é uma lei, né? É uma lei que o objetivo dela é que o parlamento tenha a possibilidade de passar por cima de decisões do Supremo Tribunal de Justiça. No caso, uma lei, quando ela for aprovada pelo parlamento, quando ela é aprovada pelo parlamento, ela pode receber, caso, né, alguns partidos sintam que há problemas na lei que ferem, né, a legislações que já existem, né, entrem em contradição, eles fazem um apelo ao Supremo e o Supremo decide se entra em choque ou não, né? E o que agora os partidos da direita, que o partido Iemina, né, que foi quem apresentou essa lei agora, defende, né? Então, assim, essa lei, o parlamento poderia votar novamente essa lei e passar por cima da decisão do Supremo. Essa lei foi apresentada essa semana apresentada pela primeira vez, né? Ela já não tinha sido apresentada anteriormente, mas enfim, ela foi apresentada essa semana pela Ayelet Shaked, que também é do partido Yamina, aí do Bennett, e enfim, ela tinha um poder meio, como chama? Inflamatório, essa lei aí não tinha não, João? Podia causar danos sérios, né? Ela é uma lei que ela restringe um dos poderes de Israel, né, que é o judiciário, né? A lei ela diz basicamente, a grosso modo, que qualquer lei na Knesset que fosse aprovada com 61 deputados, porque que é uma maioria, né? Você não precisa ter 61 deputados para aprovar uma lei. Você precisa só que a maioria dos deputados vote. Se tem 90 presentes, você ganha a lei por 50 a 40, a lei está aprovada. A proposta dela é que qualquer lei que fosse aprovada por maioria de 61 deputados, pelo menos, a Suprema Corte não pudesse cancelar a lei sob a alegação de que ela contraria o direito constitucional israelense, né? Já não tem Constituição, mas tem as leis básicas. Ou seja, é uma lei que cancela o poder do judiciário de prezar pela Constituição do país, né? Constituição entre aspas, mas pela Constituição do país, que, na minha opinião, é um flagrante ataque à democracia, né? Enfim, mas a lei ela não foi proposta, enfim, não dá para dizer se ela foi proposta, eu não conheço. A minha impressão é que a Ayelet Shaked ela não estava pensando tanto em aprovar essa lei nesse momento. Agora que a lei foi reprovada, ela não pode ser proposta nos próximos 6 meses. Mas, enfim, a ideia dela, eu acho, era causar a ruptura no governo. Ela viu que o governo já tinha discordado sobre a lei da cura gay, né? Que o governo já tinha discordado sobre outras coisas que eles tinham combinado votar juntos, e o Azul e Branco e o Likud votaram por separado, contrariamente ao acordo de coalizão, e ela olhou para ele mesmo e disse, o governo está em crise, o eleitor do Likud está descontente com o Netanyahu, com o governo, eu vou propor uma lei que interessa uma parte bem relativa do eleitorado do Netanyahu, para que eles votem a favor da lei de maneira populista, né, entre aspas também, e que eles rompam com o azul e branco que tem eleições. É o que a gente imagina que ela fez. Por que lançar essa lei nesse momento agora, né? E a gente sabe que alguns deputados do Likud já tinham falado, a gente vai votar a favor dessa lei, não posso trair meu eleitor, blá, 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 blá. No final das contas, em toda essa bagunça acontecendo, os deputados do Likud se omitiram da votação e ela perdeu por 71-5, né? E os partidos ultra-ortodoxos, por mais incrível que isso possa parecer, eles votaram contrariamente à lei. Enfim, e muita gente não teve presente também. Então, a lei não passou. Daqui a 6 meses ela pode ser proposta de novo, mas daqui a 6 meses vai saber o que vai estar acontecendo aqui, né? Mas, enfim, hoje essa lei não passa. Se o Yamina tiver 19 cadeiras, essa lei pode passar. É verdade. Pode passar mesmo. E se passar é um estrago, né? É isso, beleza. Vamos ver se essa lei volta a ser apresentada. Eu acho que o que você falou no final é o mais importante aí. Daqui a 6 meses, aonde é que a gente vai estar, né? Ninguém sabe onde a gente vai estar, tá tudo tão louco. Enfim, vamos ver. Vamos então passar para o nosso próximo bloco, onde a gente vai falar rapidamente sobre a questão no Líbano.
duas coisas aí, na verdade três. Eu queria ter comentado, feito isso no início do episódio. Eu esqueci completamente, mas então vai agora deixar aí, né? Os nossos sentimentos, né? A população libanesa, a população de Beirute que sofreu um baque muito grande aí nessa explosão que aconteceu agora, né? 2 dias atrás, há um dia atrás. Todo mundo viu, acredito. Então deixar aí a nossa solidariedade com o povo libanês, e esclarecer, né, que, enfim, a gente já viu tanta coisa, mas não foi um ataque realizado por Israel. Israel não tem nada a ver com isso, né? E o que sim já vinha aconteceu na semana passada, era uma disputa entre Israel e o Hezbollah, né? Depois que Israel atacou uma base iraniana na Síria e deixou morto um militante do grupo libanês. Pô, isso foi uma coisa bem globalizada, né? Israel atacou uma base iraniana na Síria e deixou um militante libanês morto. Enfim, foi engraçado. Para ver a E, bagunça que é o Oriente Médio, né? E pois a né, influência de um cara? país no outro aqui, né? Que loucura. Enfim, e aí gerou o militante do Hezbollah tinha sido morto, foi morto por Israel. Muito se falou que o Hezbollah poderia reagir de alguma forma, né, querer alguma vingança. Houve uma tentativa de infiltração no norte de Israel, que foi impedida pelo exército, e depois também, mais recentemente essa semana, houve uma nova tentativa vindo da Síria, no caso, não foi do Líbano, mas também pessoas militantes, terroristas que poderiam estar ligados aí ao grupo libanês. É isso, né, cara? Triste notícia vindo aí do país do norte. Pois é, muito triste mesmo. O número de mortes já passou de 100, né? A gente lamenta o acontecido, desgraça, desastre, né? Semelhante, enfim, quantidade de mortos, feridos e com potencial de destruição comparável a um terremoto, um tsunami. Negócio realmente assustador para quem viu os vídeos. Eu acho difícil alguém não ter visto, né? Mas enfim, eu queria destacar duas coisas. Nosso podcast ele é sobre Israel, então a gente, enfim, eu queria destacar duas coisinhas só rápidas para a gente poder passar de tema, porque realmente, como tudo leva a crer que Israel não tem absolutamente nada a ver com essa explosão, não foi nem acusado por ninguém do Líbano, nem ninguém em Israel assumiu responsabilidade por isso, do governo pelo menos. Então a gente não tem nenhuma razão para acreditar que é Israel. Foi muita coincidência que essa explosão tenha acontecido no contexto de uma crise no norte de Israel, no sul do Líbano, ali na fronteira, que é o que estava acontecendo há pouco tempo. Agora, duas coisas que eu acho importante a gente colocar, né? A primeira é que a maioria dos analistas políticos aqui em Israel, o que eles estão dizendo é que essa explosão, já somada à grave crise financeira que está acontecendo no Líbano, e crise de confiança, corrupção também do governo atual, enfim, má gestão pública, uma gestão elitista enfim, etnicizada, tudo que a gente pode botar aí, porque o governo do Líbano é uma catástrofe, um desastre, né? E o país estava, para quem se lembra bem, estava passando por manifestações ainda antes da crise da corona. Essa explosão, esse desastre no país, na verdade, ele faz com que as possibilidades de tensão entre Israel e o Hezbollah sejam ainda menores do que já eram. O Hezbollah já está metido na guerra da Síria e agora eles têm que, enfim, eles estão sofrendo muita pressão. Hoje teve manifestação no Líbano contra a influência do Hezbollah, que na verdade o correto seria chamar de Hezbollah, não sei quem traduziu para Hezbollah, mas em português a gente acaba dizendo assim. Enfim, então é uma novidade que afasta a possibilidade de confronto direto entre Israel e esse grupo extremista xiita libanês, ainda que, enfim, nada é 100%, né? Eles podem também desviar foco, começar a atacar Israel para mostrar que o inimigo está abaixo, mas enfim, a maioria dos analistas acredita que essa seria uma postura muito perigosa, porque isso pode fazer com que caia ainda mais a popularidade do grupo, né? E que, enfim, que o Líbano possa passar por uma revolução ou o que seja. Segunda coisa que eu quero destacar foi uma postagem no Facebook do ex-deputado Moshe Feiglin, que era do Likud, chegou inclusive a concorrer pela liderança do partido há uns 10 anos, mais ou menos, um pouco mais, contra o Netanyahu e perdeu. E ele, enfim, criou um novo partido, quase conseguiu ultrapassar a cláusula de barreira na primeira dessa série de eleições que a gente teve, o partido Zehut, né? E ele escreveu uma postagem no Facebook já dizendo que eu
entendo um pouco, não muito, dessa questão de explosivos, e ele sugere, na verdade, quando alguém diz isso, já é descrédito o suficiente para que a maioria dos leitores não continue lendo. Mas ele continua escrevendo, dizendo que quem viu essa explosão e sabe como funciona uma bomba nuclear, sabe que ali era um depósito de armamentos seminucleares, uma terminologia meio estranha que ele utilizou, e que essa explosão só acontece enfim, com armas nucleares e que o Hezbollah tem vários depósitos escondidos no Líbano e que a retirada de Israel do sul do Líbano no ano 2000, graças a fulano, ciclano, Ehud Barak, que era o primeiro-ministro, né, pode ser catastrófica, pode causar destruição de Israel e blá, 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 blá. E aí ele termina a postagem dizendo que foi bom que o mundo inteiro pôde ver isso, e foi bom para Israel que isso tenha acontecido agora, para que o país possa ver e ter uma atitude diferente em relação ao Líbano. O Facebook deletou a postagem do Feiglin, né, que era total fake news, porque o efeito cogumelo que deu é por causa da condensação da água. Quem explicou isso para a gente foi o Yair Mal, que é parte da nossa equipe do Conexão Israel, e é físico, né, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele explicou que esse efeito cogumelo é por causa da condensação da água que estava embaixo, não tem nada a ver com bomba nuclear, e que esse efeito é totalmente comum nesse caso. Enfim, e o Facebook deletou a postagem do Feiglin, mas não por ele estar espalhando fake news, e sim por ele estar fazendo discurso de ódio, porque ele estava comemorando a explosão por algum fator, né? Enfim, é bom que o Facebook delete discurso de ódio, mas é ruim, né, que o Facebook não delete fake news, porque essa foi pesada. E as pessoas estão começando a compartilhar essa mensagem em grupos de WhatsApp, assim pelo menos a gente recebeu também, né? E enfim, é um absurdo que esse tipo de coisa seja dita, porque é mentira, porque incita a violência, pode incitar uma guerra, né? E está um sujeito totalmente responsável, de maneira canalha, usando uma informação mentirosa para poder se promover e promover a sua agenda pública em cima da desgraça de outro país. Então, deixei só esse exemplo aqui registrado. Foi uma coisa que aconteceu aqui e vale a pena que os ouvintes tenham conhecimento. Vamos então passar para o nosso próximo bloco, que vai ser um bloco aí para o João fazer um desabafo. Bom, o João tá tenso porque a série de televisão que ele mais gosta na televisão aqui israelense, Yehudim Ba'im, os judeus estão chegando, e é uma série realmente fantástica, corre o risco de ser censurada. João, não dá, cara, não dá para os judeus estão chegando, os judeus estão indo embora, cara. Pois depende de quais, né? Enfim, eu prefiro não chamar de desabafo, não, eu prefiro chamar de uma análise, uma contracrítica, mas é uma coisa muito séria isso que está acontecendo. Pode parecer brincadeira, mas é uma coisa muito séria, né? Enfim, para quem não conhece a série, a gente legenda, né? Conexão Israel legenda episódios dessa série, já tem mais de 160 pedaços de episódios legendados no YouTube, no canal do Conexão Israel, é só buscar a playlist Os Judeus Estão Chegando, né? E é uma série que o Yair Mal já escreveu um artigo sobre ela, também recomendo que vocês procurem, que ela faz humor com o judaísmo, com elementos da história, da tradição e da cultura judaica, e é um humor ao estilo israelense que não respeita e não obedece os parâmetros do politicamente correto, né? E faz piadas com os personagens bíblicos e com os grandes líderes do Estado de Israel, com desgraças do povo judeu ao longo da história, enfim, com tudo, basicamente. E qual o problema, né, para alguns dessa série? Na verdade, o problema dessa série para alguns, como por exemplo o deputado Bezalel Smotrich, do partido Yamina, a gente falou muito desse partido nesse programa hoje, é o que para mim a série tem de mais interessante. Para mim, a série ela tem uma maneira de ressignificar o judaísmo para pessoas como eu, que não são ortodoxas, que não são religiosas, nada, né, que são seculares, laicas, e para as quais o judaísmo é uma manifestação cultural, isso é parte da cultura judaica. E essa série ela me ressignifica as histórias da Bíblia, né, do Tanar, ela ressignifica as histórias, enfim, parte da história judaica, ela me dá elementos para que eu possa repensar críticas, inclusive porque a série é muito crítica, de sátira, para que eu possa pensar qual é a moral por trás de cada episódio, que ela me dá... Enfim, ela é uma série, para o meu senso de humor, engraçada, de muito bom humor, muito inteligente, né? E realmente é a série de humor que eu mais gosto atualmente em Israel e talvez no mundo. Por isso também que eu gosto tanto que a gente está até legendando esses episódios, que a gente acha que elas trazem, enfim, alguma coisa nova, né? Uma maneira de entender o judaísmo. Tem gente que não gosta, tá perfeito. Muita gente não gosta, quem não gosta não vê, né?
a série não está rindo, ela até ri de personagens que estão vivos ainda ou que são familiares de algumas pessoas que estão vivas ainda. Mas não é isso que incomoda o Bezalel Smotrich e algumas outras pessoas conservadoras. O que incomoda mais essas pessoas, pelo que elas mesmas dizem, é a troça, né? É a ironia, é a sátira com as fontes sagradas judaicas. Né? Enfim, isso incomoda para eles. Essa série está ridicularizando o judaísmo e isso, enfim, não podia passar. Só que o Smotrich, ele não é burro, né? Ele não é um cara, enfim, ele sabe como jogar o jogo político. Né? E essa série, ela passa no canal 11, que é o canal público, né? Que é um canal que é bancado com dinheiro do contribuinte. E ele diz que não faz nenhum sentido que o contribuinte israelense pague, né, por um programa de sátira que está ridicularizando o judaísmo no Estado judeu. Então ele tá tentando evitar que a série continue passando, quer tirar a série do ar, dizendo que essa é uma série imoral. Se quer passar no canal 12, no canal 13, que vá para lá, mas no canal 11 ela não faz sentido. A gente não sabe se a série sair do ar no canal 11, se ela vai parar em outro canal. Mas, enfim, essa é a tentativa dele. E ele não conseguiu fazer com que nada acontecesse praticamente, pelo menos legalmente, mas o Ministério da Educação retirou os episódios da série do seu site, onde os professores podiam consultar material de apoio. Né? A gente não sabe exatamente por que foi feita uma consulta de um grupo de direitos civis israelenses ao ministro da Educação, Yoav Gallant, para saber se tem alguma relação com as críticas que a série tem sofrido, principalmente parte do Smotrich e seus apoiadores. Agora, eu queria responder essa alegação do Smotrich, porque eu quero dizer que o Canal 11 de televisão, ele financia, na verdade, ele faz programas sobre o judaísmo ortodoxo, ele faz programas, ele transmite, né, ele transmite a visão judaica de várias outras correntes, principalmente da ortodoxia e da ultra-ortodoxia, e todas as ramificações da ultra-ortodoxia, de maneira legítima, né, como se fosse um judaísmo legítimo. Por que o Canal 11 de televisão, que é o canal público, para o qual eu também pago impostos, não pode transmitir uma série que representa a minha visão de judaísmo, que faz as críticas que eu gostaria de fazer ao judaísmo e que me faz me identificar com o judaísmo, né? Porque essa série ela me ajuda a me identificar com o meu judaísmo. Eu me sinto bem sendo judeu vendo essa série. Eu reforço minha identidade. Por que eu não tenho esse direito? Por que só os ortodoxos têm que ter esse direito? Né? Então fica essa contracrítica, enfim, essa resposta. Eu acho absurdo, é uma tentativa de calar os que pensam diferente. Lamentavelmente não é nova, principalmente quando a gente está tratando das questões relacionadas ao judaísmo, né? E fica aí essa questão. Espero muito que o Smotrich seja derrotado nessa batalha dele aí, nessa guerra que ele está fazendo contra a série, não só porque eu gosto da série, mas porque ela tem uma importância para a cultura judaica como um todo também. Você tocou em 2 pontos aí que são fundamentais, né? Primeiro é a questão realmente da censura, né? Da gente estar querendo acabar, né? Censurar um programa, né? Tirá-lo do ar pela sua discordância com o programa. E também outra questão que é a disputa pela identidade judaica, né? Que é uma coisa muito constante aqui em Israel. A gente está o tempo todo nessa disputa, né? Entre o Estado e a religião e a identidade que é formada no Estado, enfim. São as coisas aí que são bem interessantes da gente acompanhar nesse processo. É isso, vamos então para o nosso próximo bloco, onde a gente vai ouvir o comentário do esporte do camarada Nelsinho Burri. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço ao João, que essa semana estava procurando contatos de empresas de mudança. Não sei se o João vai se mudar, ou estava procurando para alguma outra pessoa, ou tem que fazer algum transporte. E o João estava procurando um endereço de o telefone, o contato de alguma empresa de transporte, alguma empresa que faz mudanças. Se alguém tiver para indicar, pode mandar para contato@conexãoisrael.org. O campeonato israelense de futebol masculino deveria ter terminado em maio, terminou há poucas semanas atrás, mas irá iniciar na data marcada o ano passado e não terá um período de atraso por causa da pandemia, ou seja, o campeonato 2019-2020 deveria terminar em maio e se iniciar no final de agosto. Ele terminou há poucas semanas, em julho, mas vai iniciar no final de agosto. A primeira rodada está marcada para o sábado,
29 de agosto, no final deste mês. Ou seja, 29 no sábado, 30 domingo e 31 segunda serão os dias da primeira rodada. Eu vou informar aqui os jogos que estão marcados: Hapoel Hedera contra Maccabi Haifa, Hapoel Beersheva contra Maccabi Natânia, Bnei Sachnin contra Bnei Yehuda, Maccabi Tel Aviv, Maccabi Petach Tikva, Hapoel Kfar Saba, Hapoel Tel Aviv, Ashdod contra Kriyat Shmona e Hapoel Haifa contra Beitar Jerusalém. Esses serão os jogos da primeira rodada. Então é isso aí, um grande abraço. Valeu, Nelsinho, obrigado pelo seu comentário essa semana. Te esperamos aí na semana que vem. E vamos ficando por aqui, João. Vamos lá, vamos nessa. Beleza. É isso. Vou deixar mais uma vez aí para terminar, já que eu esqueci no início, minha solidariedade ao povo libanês por conta aí dessa tragédia aí que aconteceu nessa explosão, que eles possam sair rapidamente disso. E a gente se fala aí, grava mais um episódio na semana que vem. Valeu, isso aí, João. pessoal. Abraço. Um grande abraço. Tchau, tchau.